Aleluia! Glória a Deus! Pode sentar, fica à vontade. Obrigado, Jesus, que alegria estar aqui com vocês hoje. Realmente, o que o Senhor já está fazendo, a gente pode sentir a atmosfera desse lugar, a presença de Deus, sabe, de ouvir os corações clamando ao Senhor. Meu irmão, eu tenho certeza que o que Deus está fazendo aqui, o que você experimentou nesses dias, em cada período, na sala de oração, em cada momento, que você possa levar essa semente que foi jogada no seu coração por toda a sua vida, cara. Regar isso que Deus está fazendo e deixar crescer ainda mais no seu coração, sabe? Que nós não sejamos aqueles que Jesus disse que aquela semente que caiu à beira do espinho, caiu no meio dos espinhos e cresceu, mas os espinhos sufocaram a preciosa semente de Deus. Sabe, que a gente não deixe espinho nenhuma preocupação dessa vida, sabe, nada que tente impedir o mover de Deus na nossa vida, que nós possamos ser aqueles que guardam a semente muito bem, guardam isso que o Senhor está fazendo muito bem, sabe, que nós possamos levar no nosso coração a preciosidade do reino dos céus com toda a nossa força e guardar o que Deus está depositando em nós, porque, cara, é o que muda a sua vida, é o que vai governar os seus passos, sabe, a gente estava conversando um pouquinho, entrando aqui, falando quanto tempo nós ficamos sem viver isso daqui que nós estamos vivendo, né? Quase 2 anos assim, sabe, quase 2 anos, só você e Deus sabe o que você passou nesse tempo, mas agora aqui nós estamos de novo e Deus está derramando ainda mais para tempos de colheita maiores e de avançar ainda mais rápido, sabe, que Deus Ele venha redimir todo esse tempo que para muitos foi perdido, que Deus possa redimir isso, mas é importante que nós mantemos essa chama acesa em nós, cuidando do jardim no nosso coração, sabe, prestando atenção naquilo que Deus nos deu e regando essa semente, cara, sabe, abanando a chama do dom de Deus que há em nós, aleluia, porque é glorioso, cara, é glorioso, sabe, tudo cresce no reino dos céus, tudo cresce, nossa fé é como uma semente, Jesus disse, mas uma semente ela cresce, sabe, o que o Senhor derramou na sua vida tem mais para se fazer, sabe, você vem aqui, você prova coisas maravilhosas de Deus, mas saiba que existe mais, e se você voltar os seus olhos para isso que Deus está derramando em você, e dar atenção, e considerar precioso o que Deus está fazendo, meu irmão, existe muito mais para se viver, muito mais. Talvez você foi alguém que recebeu uma palavra do Senhor, uma direção, uma palavra profética, talvez o ano que vem, você seja a pessoa que dê a palavra profética, sabe, existe mais, o que você viu com seus olhos acontecendo, você pode ser aquele lugar, onde Deus, Ele habita e transborda e alcança ainda mais, aleluia, porque Deus está em movimento, Deus está fazendo, Deus está tocando a nossa nação, Deus está tocando a nossa cidade, Deus está tocando a nossa geração, e existe mais, aleluia. Então, antes de começar a palavra, eu só queria ter compartilhado isso com vocês, sabe, eu sinto que muitas pessoas aqui experimentaram coisas que nunca tinham experimentado, sabe, um toque do Senhor especial, sabe, um quebrantamento diferente, coisas que você experimentou, que foi novo para a sua vida, e realmente você está impactado com isso, meu irmão, mas eu quero que você saiba, existe mais, ainda mais, sabe, é como a luz da aurora, cara, ela já começa a brilhar, mas fica cada vez mais forte. Esse é o mover do Senhor na nossa vida, sabe, esse é o derramar do Espírito sobre a nossa vida, nos enchendo cada vez mais, para viver, experimentar e crer, e confiar cada vez mais. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre isso, sobre como Deus, Ele vem demonstrando a sua glória no decorrer do tempo, sabe, o Senhor, né, é maravilhoso, cara, quando eu abro essa Bíblia aqui, muitas pessoas às vezes, sabe, e às vezes até eu mesmo, eu tenho que dizer para você, às vezes você busca uma palavra de encorajamento, ou você precisa de uma palavra para encorajar alguém, só que o grande tesouro dessa palavra que nós abrimos para ler é o próprio Deus.
Nós abrimos a Bíblia para encontrar o próprio Deus. Sabe, a história desse livro é sobre Deus. Por mais que nós estejamos nessa história, porque assim o nosso Senhor quis, a história é sobre Ele. E eu costumo dizer, aqueles que estão perto de mim, olha, abra a sua Bíblia para conhecer a Deus, e abra os seus olhos para conhecer a Deus também. O fantástico sobre essa vida é poder enxergar aquele que tudo fez e tudo criou, cara. O fantástico, o extraordinário sobre essa vida é poder ver Deus em tudo isso. É poder ver uma ação de Deus na nossa vida, é poder ver o decorrer da história, Deus se manifestando. Sabe, e nós estamos nessa história, nós estamos aqui na história de Deus para ver isso acontecer também. E é fascinante como a Bíblia vai se desenrolando, a narrativa vai se desenrolando, vai mostrando uma ação de Deus cada vez mais poderosa e gloriosa. Veja só, Senhor, obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado, Senhor, por tanta fome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui para receber também mais de Ti, Deus. Pai, eu e minha família estão aqui, Letícia, o Rica, o Rafaim, Senhor, o Davi. Senhor, nós estamos aqui porque, além de poder querer e desejar servir o Seu corpo, Deus, eu também quero. Eu quero mais, Senhor. Nós queremos mais de Ti. E Pai, todas as vezes que nós nos encontramos, todas as vezes que nós nos reunimos como igreja, é uma grande oportunidade de receber mais. Sabe, ter os nossos olhos abertos um pouco mais. Entender um pouco mais. Se entregar um pouco mais e experimentar, Deus, a Sua doce presença, saborear, Deus, da Tua glória, Senhor. Ter o nosso coração entregue, receber o Teu coração, Deus, sairmos ainda mais apaixonados. Pai, que nessa noite nós possamos, como a Tua Bíblia diz, que o Senhor disse lá no início, lá, que quando a terra era sem forma e vazia, o Senhor falou, haja luz, e houve luz. Senhor, que o Senhor diga mais uma vez, haja luz no nosso coração, Deus. Para onde ainda talvez exista algumas trevas que nos impedem de experimentar essa gloriosa vida que é em Ti. Deus, que elas se dissipem hoje, que a luz do Evangelho resplandeça sobre nós. Pai, que cada um que está aqui possa sair desse lugar completamente convicto, Deus, do que acredita. Senhor, para enfrentar a vida após hoje, a partir de agora, Senhor, de uma forma diferente. Pai, em nome de Jesus, nós queremos isso, nós queremos uma ação poderosa Tua. Então nessa noite que o Senhor fale conosco. Pai, que nessa noite o Senhor fale aos nossos corações. Que nessa noite, Senhor, cure os enfermos, liberte os cativos, batize com o Espírito Santo. Faz o que só o Senhor pode fazer. Nós precisamos de Ti, Deus. O Senhor é maravilhoso e nós estamos com fome, Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, obrigado, Senhor. Estou muito feliz de estar aqui, meu irmão. Sabe, só de estar ali, o que o Senhor já foi derramando no nosso coração, e o que mais existe, o que mais Ele pode fazer, sabe, todas as vezes que você tem algum tipo de experiência com Deus, e você prova um pouco daquilo que só Deus pode fazer, aí dentro no seu coração, talvez algo que você vê, ou algo que acontece em você, é sempre um sinal para coisas maiores. O que pode acontecer além disso, quanto mais nós podemos conhecer a Deus, sabe, quanto mais nós que podemos conhecer esse Deus que quer ser conhecido. Como eu comecei dizendo aqui, a nossa Bíblia, ela começa com um versículo: no princípio, Deus criou os céus e a terra.
Sabe, toda essa história que nós vamos ler nesse livro tão fascinante é sobre esse Deus que no princípio criou tudo isso que nós conseguimos ver. Ele criou os céus, Ele criou a terra. E nós conhecemos muito bem que Ele criou tudo isso em um lugar, num ambiente perfeito para que nós pudéssemos conhecer Deus. Esse sempre foi o intuito dele. É por isso que Ele vinha conversar com Adão todos os dias. Ele vinha se apresentar, Ele vinha para falar. Sabe, Deus Ele não só nos criou para que nós fôssemos mais um ser apenas, ou como os anjos ali, a serviço, a fazer alguma coisa. Existia algo além no coração de Deus, quando Ele cria a humanidade. Sabe, e uma das grandes verdades é que Deus, Ele nos criou para que nós o pudéssemos conhecer. Sabe, existe tanto amor no Senhor que Ele precisava compartilhar. Existia mais que Ele poderia dar, e Ele cria a humanidade para isso. E nós conhecemos a história, como nós voltamos as nossas costas para Deus. A gente quis viver sozinho, nós quisemos ser o Deus da nossa própria história. Nós quisemos viver a nossa própria história sem Deus, e foi isso que aconteceu com a humanidade. Mas esse não era o plano do Senhor. Sabe, o plano do Senhor não é que deixar que a gente fosse destruído, ou vivesse sozinho, ou sabe, passasse por essa existência sem propósito ou sem sentido. Existia um plano maior, e nós começamos a ver Deus manifestando esse plano desde o início. E meu irmão, eu posso dizer para você que eu vivo e eu estou aqui, todas as vezes eu venho pregar porque eu quero ver esse mesmo Deus lá do início agora. Sabe, o mesmo Deus presente lá, que a Bíblia falou lá de trás, que criou todas as coisas, agora, o mesmo Deus que era, que é e que há de vir, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sabe, eu fico pensando, o que será que pode acontecer hoje? Qual é a grande ação de Deus hoje? Como nós podemos conhecer um pouco mais? Porque é muito nítido que Ele quer ser visto, Ele não vive escondido. A palavra diz que toda a sua criação, ela resplandece, ela demonstra a glória de Deus. Tudo aquilo que nós vemos, as estrelas, o sol, a lua, a natureza, nós mesmos, o que nós enxergamos é para demonstrar, para mostrar sobre quem Ele é. Só que o mais fascinante disso, cara, é que Deus, como o autor da história, Ele escolhe como escrevê-la. E enquanto a escrevia, Ele decidiu escrever através de nós. Isso é muito louco para mim. Porque poderia ser de qualquer outro jeito. Ele não precisava da gente, mas Ele escolhe, e a forma com que Ele atua nesse mundo com que nós conseguimos ver é através de homens e mulheres, como eu e você, que nos achegam a Deus, e que de alguma forma conseguem acreditar que Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, e colocam expectativa nesse Deus que pode fazer muito mais, mas que mesmo atuando através de nós e conosco, Ele ainda é o autor da história. E é impossível para nós colocarmos Deus debaixo do braço e falar: Senhor, é assim que o Senhor vai fazer. Ou colocar Deus numa caixinha e falar: não, Deus, é assim que o Senhor se move, porque foi assim até agora e aqui vai ser desse jeito. Não, não é, cara. Deus é o dono da história. Ele decide como fazer, e Ele faz além daquilo que nós podemos imaginar. Olha só para você ter uma ideia. A criação e a Bíblia, ela tem uma narrativa muito básica, mas é simples de entender o que está acontecendo. Deus criou os céus e a terra, alguma coisa deu errado, e Deus começou a colocar as coisas no lugar, Ele mesmo. Era impossível que nós colocássemos, Ele começou. E o grande momento é quando o seu filho vem para esse mundo. Ele nasce no nosso meio, Ele morre naquela cruz, e ali começa a recriação, sabe? Deus, Ele cria
o que nós vemos, cria a terra, cria o homem, deu errado, então ele recria o homem para recriar a terra, no seu Filho Jesus. Só que no meio disso tudo, ele vem demonstrando quem ele é, para que nós pudéssemos enxergar e esperar o que ele pode fazer. E olha que interessante que acontece. O Senhor fala para Adão assim: olha, Adão, dia que você comer daquele fruto, você vai morrer. Não é verdade? Todos vão morrer. Aí ele come do fruto. Adão morre. Passa um pouco do tempo, aparece um homem chamado Enoque. O que acontece com Enoque? Enoque não morre. E o que Deus está falando? Eu sou o Deus da história. Eu decido como faço. Nós não podemos limitar a ação de Deus, pensar que é sempre do mesmo jeito. Aí Deus leva Enoque, Enoque não morre, todos deveriam morrer, Enoque não morreu. E talvez a humanidade possa olhar para Deus e pensar, então é assim, é dessa forma, é assim que Deus faz. Então se nós encontrarmos um homem agradável ao Senhor como Enoque, ele não vai morrer. Passa um pouco tempo, aparece um homem chamado Noé. E diferente de Enoque, ele, ao invés de levar um homem, ele deixa um só e tira o resto. E o que Deus está fazendo? Ele está falando: eu sou Deus. Essa é a minha história. Essa é a minha história. Eu faço do jeito que me agrada, e é assim que vocês precisam ver que existe, é mais do que o natural para nós mesmos. Talvez nós esperamos a vida assim: olha, eu vou nascer, eu vou ir para a escola, eu vou para a faculdade, eu vou ter um trabalho, eu vou trabalhar a vida toda, e é o comum, é assim que eu vivo. É assim que o mundo espera de mim, é assim que as coisas funcionam. Quando Deus está mostrando para a humanidade que é mais vivo do que isso. Que por mais que exista um plano, nós não devemos nos apegar ao plano, mas se apegar ao Deus do plano. Talvez nós sabemos para onde o Senhor quer nos levar, mas não necessariamente nós vamos conhecer o caminho. E muitas vezes nós limitamos o mover de Deus na nossa vida, porque quando sai daquilo que nós mesmos planejamos, nós já começamos a pensar que talvez não é de Deus. E nós começamos a barrar. Sabe, não, Deus, aí não, Senhor, mas não é assim não, mas é muito desse jeito. Não, Deus, mas não é dessa forma. Por quê? Porque nós tentamos colocar Deus na nossa própria história, ao invés de entregar a nossa história a Deus. A história da humanidade é essa: não, eu vivo a minha história, eu te deixo, Deus, eu faço aqui, a minha, eu vou cuidar dela. E esse é o nosso grande erro. O nosso grande erro é querer sermos o Deus da nossa própria história. E às vezes nós queremos que Deus se submeta à nossa própria vontade, naquilo que nós queremos que Ele faça em nós. E cara, isso é um grande prejuízo. Sabe, nós perdemos tanto quando, ao invés de entregarmos a nossa história a Deus, nós queremos que Ele seja normal. Senhor, não faça algo muito diferente comigo. Eu estou bem aqui, por que o Senhor vai me mandar lá para o outro lado do mundo, né? Minha família mora aqui na cidade, está tudo bem. Eu sou a 19ª geração na mesma casa. Né, Deus? Foi bem aqui. Por que não toda a minha família? Essa é a tradição, é assim que nós vivemos. Não, Senhor, está tudo certinho, eu planejei a minha vida assim. Não, Deus, só abençoa o que eu estou fazendo. Só que Deus demonstra, depois de Noé aparece um homem chamado Abraão. Com Noé, Deus deixa Noé e a sua família para povoar a terra. Com Abraão, então as pessoas vêm, então tá bom, então vai. O homem que vai sempre encher a terra, e é o povo de Deus, é um homem que tem filhos e filhas, e eles vão multiplicar, e de repente Deus escolhe mais um no meio do povo, para dar continuação ao seu povo, aquele povo que encheria toda a terra. E quando Deus chama esse homem, ele chama um homem velho, que não pode ter filho, de uma mulher velha e estéril. E o que Deus está falando? Eu sou Deus da história.
Eu sei que na sua cabeça, muitas vezes, nós ficamos pensando, não, é assim que Deus vai agir. Cara, abre o seu coração para o Senhor. Abre a sua perspectiva para Deus. Sabe, se deixe levar por quem Ele é. Se permita crer no Deus que tudo pode. Porque Ele tudo pode. Aí Abraão vai lá, tal, faz um povo poderoso, o povo cresce. Quando você pensa que o povo que cresceu vai dominar o mundo, ele se torna escravo por 400 anos. E o que Deus está falando? Ele fala assim, eu sou o Deus da história. Será que você pode pegar nas minhas mãos e deixar eu escrever, direcionar o caminho, confiar no meio disso tudo, perceber a minha ação, por mais que fuja dos seus próprios planos? Eu sou o Deus da história. Aí de uma forma gloriosa, Deus liberta aquele povo com Moisés, um homem gago lá, que não conseguia nem falar direito, que quando se achava o bonzão, tentou resolver com as suas próprias mãos, passou 40 anos no deserto lá, até não ter mais expectativa nenhuma em si mesmo, e se entregar a Deus. E quando ele se entrega a Deus, mesmo sem conseguir falar direito, o Senhor o leva na frente de Faraó, aquele que antes ele tinha fugido, né? Ele tinha morrido, o cara que queria matar Moisés tinha morrido, mas ainda era o líder daquele povo, que antes ele fugiu, e ele volta agora, e ele mesmo com todas as suas deficiências ali, sem se achar bom o suficiente para fazer isso, ele liberta o povo de Deus. Aí você fala assim, como é possível, totalmente fora de trajeto, do nosso trajeto, mas não fora dos planos de Deus. Sabe, meu irmão, às vezes nós somos acostumados a tomar as rédeas da nossa própria vida e dizer, é assim que tem que ser. E esse assim que tem que ser, meu irmão, às vezes nos leva para tão longe do que deveria ser. E Deus liberta o seu povo, Moisés, grande líder, treinado lá. De repente agora Deus, ao invés de sair da mão de um povo poderoso, Deus envia o seu povo para invadir a terra de um povo poderoso. E levanta Josué. Josué, muito diferente de Moisés, não tinha toda a bagagem que ele tinha, era um jovem que viu ali, aprendeu, mas talvez não era o grande líder, não é o grande Moisés, mas com esse Josué, o Senhor invade a terra prometida. Uma terra que pouco antes o povo tinha falado, é impossível de invadir, porque tem gigante lá, é muito difícil. Sabe, não tem como. Mas porque Ele é o Deus da história, tinha como. E teve como. E eles invadiram. Aí as pessoas podem pensar, que glória, o que mais Deus pode fazer, o que existe mais, quanto mais nós podemos esperar de Deus. Aí aparece um homem chamado Gideão com Josué. Tinha um povo com sangue nos olhos, que passou muito tempo no deserto, que queria invadir essa terra, custe o que custar. Com Gideão tinha um monte de covarde, mano. Vamos lá, quem está com medo foge. Foi todo mundo embora, ficou 300. Cadê todo aquele povo? Vamos lá marchar em volta de Jericó. Não tem mais ninguém. E com 300 homens, eles ganham de um exército de 150 mil. Aí você fala, uau, o que mais que Deus pode fazer? Aí aparece um homem chamado Sansão. Antes tinha 300 contra 150 mil, agora existia um homem contra todo um exército, e um homem só, com uma queixada de um jumento, mata 1000 homens. E o que Deus está falando? Eu sou o Deus da história. Você acha que, sabe, o que mais Deus pode fazer, meus irmãos?
O que existe, quais são as impossibilidades, o que pode impedir Deus? Sabe, como Ele pode guiar a nossa vida e virar o nosso mundo de ponta cabeça? Talvez as pessoas pensassem, olha, qual é o poder de Deus ainda? Além disso, além de Sansão, o que pode acontecer? Aí aparece um homem chamado Davi, porque Sansão, tudo bem, a gente entende, era um Sansão, mas tem Davi. Um jovem garoto, 16 anos de idade, agora ele enfrentaria um Sansão. E o que Deus está falando? Eu sou o Senhor dessa história. Eu sou o Deus dessa história. Por mais que fugisse de todas as habilidades humanas, cara, Deus ainda faria. E Deus ainda fez. E Davi derruba o gigante. E conquista. E quando pensasse que ele era o maior rei de todos os tempos, vem Salomão. E aí continua a história, e os profetas, e um profeta que abre o rio, o outro que com seus ossos ressuscita o morto, faz os fogos do céu descer, até que chega Jesus, o prometido, sabe, aquele que desde o início Deus falou que viria, que pisaria na cabeça da serpente, qual todos os profetas apontavam para ele, talvez seria ele o ápice da glória de Deus, e nada além disso Deus poderia fazer. Se Moisés abriu o mar vermelho, Jesus andava sobre as águas, Jesus ressuscitava os mortos, curava os enfermos, abria os olhos dos cegos, multiplicava pães e peixes, coisas gloriosas podiam fazer. Esse é o Filho de Deus, que tirava o pecado do mundo. E as pessoas e nós poderíamos olhar para esse lugar e falar assim, esse é o máximo do que Deus pode fazer. Aí o próprio Jesus diz, e obras maiores fareis. E nós tentamos limitar a Deus segundo as nossas próprias experiências. Ao invés de entregar a nossa vida a esse que é o Senhor da história, cara. Nós não podemos limitar a nossa fé àquilo que nós já vivemos, porque ainda vivemos tão pouco. Nada do que esse povo viveu, eles já tinham vivido antes. Era algo novo todas as vezes. Se eles fossem olhar para trás e falar assim, se Deus não fez assim, não será feito, eles não viveriam o que viveram. Mas eles olhavam para frente e sabiam que Deus ainda tinha para fazer. Existia mais para ser feito. E olha a obra gloriosa que Deus fez em Cristo. Ele começa de novo a restaurar a sua criação. O que tinha dado errado, Ele coloca no lugar. E aquele que estava morto agora vive. E nós que éramos um povo que não cria, agora podemos crer, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E em Jesus, crendo em Jesus, nós somos reconectados com Deus, reconciliados com Deus, a esse Deus que nós lemos lá no início, que criou todas as coisas e que fez todas essas ações e que ainda há tanto para fazer. E se antes Deus tocou o mundo por meio do seu Filho, agora Deus toca o mundo por meio da sua igreja, que somos eu e você. E meu irmão, lendo essas palavras e lendo essas histórias, eu fico pensando, talvez nós não tenhamos gigantes, talvez nós não tenhamos muralhas, talvez nós não tenhamos mar vermelhos que nós precisamos atravessar, mas quais são os dilemas da nossa época? Aonde nós precisamos de Deus? Por que nós estamos aqui ainda? Porque somos nós, o povo escolhido por Deus, para sermos templo do Espírito Santo. Porque somos nós, esse povo, experimentando a gloriosa promessa que estava escondida por tanto tempo, mas agora Cristo em nós, a esperança da glória, o tesouro escondido de Deus, revelado a nós agora. Por quê? Será que era só para olhar para o passado e pensar o quão glorioso Deus foi? Ou ainda acreditar que existe um futuro e coisas maiores que Deus fará?
Será que agora nascidos de novo, experimentando o que nenhum desses homens experimentaram, meu irmão? Tudo isso que nós lemos aqui, nenhum desses homens experimentaram o que nós experimentamos agora. Todos eles olhavam para frente esperando esse grande dia. Todos eles aguardavam a grande promessa, quando Cristo viria e morreria naquela cruz, e nos faria novos homens e novas mulheres em Deus, que verdadeiramente tiraria de nós o jugo do pecado. Ninguém deles experimentou isso, e ainda assim viram ações gloriosas de Deus, quanto mais nós agora. Quanto mais nós agora que Ele veio habitar dentro de nós. Talvez aquele povo experimentava uma visitação, de vez em quando o Senhor vinha, o seu Espírito descia sobre os profetas, o seu Espírito descia sobre os reis, mas em Cristo Ele permaneceu. E Cristo olhou para aquele templo com os seus discípulos e disse: eu vou destruir esse templo. É lá que vocês imaginam que a presença de Deus está, eu vou destruir aquele templo. O templo era o lugar onde o céu encontrava a terra, era o lugar onde, se o mundo quisesse ver a Deus, ia ter ali. Jesus falou: eu vou destruí-lo, em 3 dias ele será reconstruído. E ele falava sobre o seu próprio corpo. E agora, numa obra que talvez nós nunca entendamos, talvez nunca fique claro à nossa cabeça, mas aqueles que entregam a sua vida a Cristo, se tornam corpo de Cristo. E por se tornarem corpo de Cristo, se tornam templo do Espírito de Deus. E aquele lugar que era magnífico aos olhos dos homens, não existe mais. Esse lugar somos nós. Mas nós ainda tentamos e pensamos viver com a cabeça daqueles que não tinham o que nós temos, meus irmãos. E nós ainda olhamos para lá como se fossem os grandes dias, ao invés de olhar para agora. Cristo em nós, o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós. Ele também revivificará os nossos corpos mortais. Quais são as nossas expectativas nesse Deus que agora está em nós, não está distante, não está longe, não está para amanhã, está agora, está conosco, vive em nós, nos fez o seu templo, está no nosso meio, está conosco? Quais são as nossas expectativas e por quê? Por quê limitamos tanto o agir de Deus, ou ainda queremos ter nas nossas mãos o controle da nossa vida, ao invés de se deixar levar? Por que não acreditar que Deus pode mais? Por que não esperar coisas ainda maiores e gloriosas em nós? Como eu comecei falando essa manhã, olha o que nós recebemos, vai crescer. Mas esse crescimento tira das nossas mãos o controle. E é importante perder o controle, cara, e deixar que o Senhor nos leve, que o Senhor dite os passos, que o Espírito viva, que Ele receba a glória, porque é Ele que está fazendo. E da nossa parte, com ainda mais fome e expectativa, sabendo que Ele fará, porque o nosso fim não é trágico, o nosso fim é glorioso. O nosso fim é para um Senhor que venceu, que é o dono da história. E se Ele fez lá atrás, será que Ele pode fazer agora? Mas hoje eu quero te convidar, meu irmão. Talvez você está aqui e você está vivendo a história que ensinaram para você desde que você nasceu. A minha foi essa. Minha história começou em 1992, dia 11 de dezembro, em Ribeirão Preto. Talvez ela termine daqui uns anos. Quanto tempo ela vai durar? 30, 40, 50?
Espero que mais de 30, né, amor? Porque eu já estou chegando nos 30. 2 anos, estou nos 30 já. 30, 40, 50, 80 anos, vivendo para mim, porque essa é a minha história, construindo para mim, porque ela é a minha história, ou vivendo a história desse que não teve início e não terá fim. Eu estou no mesmo mundo que você, eu sei o quanto nós somos tentados lá fora a viver para nós mesmos, e o mundo voltado para as nossas próprias ações, e tudo que fazemos é para o nosso próprio benefício, e construindo a nossa própria vida, mas não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor não te chamou para viver a sua história, na verdade a sua história era um caminho de morte, a sua história teria fim, cara, a sua história ia acabar. Se Deus te deixasse viver a sua história seria completamente desgraçada, destruída, acabada, velho. A sua história seria terrível. Nós não nascemos para viver a nossa história, nós renascemos para viver a história de Deus. Nós renascemos para viver a história desse que no início criou todas as coisas e que um dia colocará um fim a toda essa realidade que nós vemos, para nos trazer uma realidade ainda maior, e nós podemos escolher agora qual o caminho nós queremos seguir, qual é a história que nós queremos seguir. Será que eu quero viver aquela história que começou no dia 11 lá em Ribeirão Preto e vai terminar, sei lá, daqui a alguns anos? Ou eu quero viver essa história que nunca terá fim? Eu quero viver essa história que Deus, o próprio Deus está escrevendo, que é sobre Ele mesmo. Sabe que talvez é como aquele ator que fez parte de um filme, sabe, o cara, ele fez parte de um filme, mas na verdade ele é só o figurante do filme, ele chama toda a família para assistir o filme, a família assiste, a família volta e fala: eu não vi você, eu passei de bicicleta lá atrás. Mas você viu que filme? Você não se emocionou com ele? Ele não era maravilhoso? Não é um filme de tirar o fôlego? Não é glorioso o que você viu ali? Pois é, eu fiz parte. Mesmo se for passando de bicicleta ali, eu pude fazer parte. É desse filme que eu fiz parte, é dessa história que eu fiz parte. E esse é o convite do Senhor para nós, meu irmão, para uma igreja que se lança e fala: Senhor, eu quero que você apareça, eu quero que você apareça. O protagonista disso daqui não sou eu, é você. O protagonista dessa história não quero ser eu, é você. Se eu não for o figurante, talvez o Senhor me deixe ser o coadjuvante. Mas mesmo sendo coadjuvante, você sabe por que um coadjuvante ganha o Oscar? Você sabe por quê? Porque ele fez o melhor papel possível para fazer o protagonista brilhar. E se nós pudéssemos nos incluir nisso, talvez somos nós esses. E Deus nos permite isso. Viver de uma forma que faça com que Ele brilhe. Viver de uma forma que faça com que Ele apareça. Viver de uma forma com que faça com que Ele receba a glória. De viver de uma forma com que faça com que Ele receba os aplausos, receba o prêmio, que Ele receba. Essa é a gloriosa história que o Senhor nos chama para viver, e por isso Ele entrega o Seu Filho por nós, para que Ele pudesse colocar as coisas no lugar, e colocar as coisas no lugar é fazer de nós aqueles que vivem para Ele. Porque a história é sobre Deus, meu irmão. Mas imagina você poder contar com a sua própria boca o que os seus olhos viram o Senhor fazer. Imagina você, nos livros que ainda serão abertos,
ter o seu nome escrito lá, contando também o que Deus fez, sendo também parte do prêmio glorioso de Cristo, sendo também parte da ação poderosa de Deus. Será que poderia existir uma recompensa maior do que essa? E para isso o Senhor nos chamou. Isso é colocar as coisas no lugar. Nós já não mais vivemos para nós mesmos, mas nós vivemos para Deus. Nós somos povo de Deus. Nós somos nova criatura, uma criatura que antes não existia, mas agora existe. E ela existe em Cristo. E em Cristo nos movemos, em Cristo existimos, para Ele nós vivemos. Essa é a moral da história. E no meio disso, nós ainda temos o privilégio de ver a ação de Deus, cara. Imagina o que você pode viver com Deus. Imagina se hoje você continuar regando o que Deus derramou sobre o seu coração. E pelos próximos 5, 10, 15, 20 anos, você não parar. O que você vai olhar para trás e ver? Será que não vale a pena? Será que não vale a pena se entregar? Será que não vale a pena se entregar ainda mais? Será que não vale a pena se entregar ainda mais para esse Deus? Confiar ainda mais? Será que não vale a pena deixar a sua vida nas suas mãos, saltar esperando que Ele te pegue no colo? Será que não vale a pena? Será que não vale a pena obedecê-lo, por mais que seja contrário àquilo que nós esperávamos da nossa própria vida? Será que não vale a pena? E é esse convite que o Senhor nos faz. Ele diz: siga-me. Não é o Senhor que deve nos seguir, é nós que seguimos a Ele. Nós perdemos tanto quando a nossa expectativa de cristianismo é: Jesus, abençoa o que eu estou fazendo, ao invés de falar: Senhor, deixa eu fazer parte do que você está fazendo. Nós perdemos tanto nossa vida quando nós falamos: Senhor, eu entrego minha vida a Ti, então portanto siga-me, ao invés de ouvir seu chamado que fala: vem você até mim, vem cá ver, vem fazer parte do que eu estou escrevendo. Sabe, meus irmãos, nosso Deus é muito maravilhoso e gracioso, e Ele nos abençoa, por mais que às vezes nós tomamos nossos próprios caminhos, sabe, Ele é bom, mas nós perdemos tanto, quando não somos nós a nos entregar a Ele, quando nós não nos entregamos a nossa vida nas suas mãos. Se eu olhar para trás, aos 18 anos eu entreguei a minha vida a Jesus, e eu entreguei a Jesus os meus sonhos e planos e tudo, porque para mim era glorioso pensar que Deus estava me chamando para viver com Ele. Sabe, eu sempre quis fazer parte de alguma coisa, eu sempre quis fazer parte de um grupo, de alguma coisa, todo mundo quer. E de repente Deus me chama para fazer parte da história dEle. Para mim era muito louco isso. E passava pela minha cabeça: por que eu vou atrasar o que Deus quer fazer? Por que eu vou resistir a esse chamado? Por que não se entregar agora? Eu sei que é o melhor, você sabe que é o melhor, mas às vezes nós lutamos com nós mesmos, e a dificuldade, meu irmão, é até dizer sim, porque de alguma forma ainda não está claro para nós quem Deus é. Nós ainda pensamos que a qualquer momento Ele vai puxar o tapete e nós vamos se dar mal. É essa a expectativa que nós temos. Mas se os nossos olhos se abrissem, se os nossos olhos se abrissem para ver que o homem nada tem se do céu não lhe for dado, que todas as coisas boas provêm dEle, que Ele é o Pai das luzes, que Ele é a fonte de vida, que Ele é a água que sacia a sede, que Ele é a porta, o caminho, a ressurreição, que Ele é o Pai, o amigo, o conselheiro, o companheiro. Se nós entendêssemos, se nós entendemos que Ele, não existe ninguém, nenhum bem maior, ninguém melhor, ninguém que nós podemos confiar mais do que o próprio Deus, será que nós resistiríamos tanto a se entregar? Mas eu creio que hoje o Senhor quer abrir os nossos olhos ainda mais, meu irmão, e falar: vem até mim,
confie em mim, se jogue em mim, vai, faça parte disso, dê um passo a mais, se entrega a mais, vem viver a minha história, deixa eu te mostrar o que eu estou fazendo, deixa eu te mostrar os meus pensamentos que são maiores do que o seu, que são muito mais altos. Vem! Não precisa resistir mais ao meu chamado, não precisa mais resistir, se entrega, cara. E para de olhar as suas próprias limitações. Para de olhar aquilo que você não pode, que não consegue. Sabe, para de olhar para quem você é e olha para quem Deus é. É sobre isso. É sobre Deus. O Evangelho é sobre Deus, cara. Nós estamos aqui para Ele, por Ele. É sobre Ele. Sabe, o Evangelho se torna pesado quando nós estamos no trono do nosso coração. E às vezes nós fazemos isso de uma forma inconsciente, sem perceber. E quando nós estamos sentando no trono do coração, é difícil dar, a gente pensa que nós estamos perdendo, mas quando Cristo está, quando é sobre Ele, o que nós podemos perder, meu irmão? Se nós já ganhamos o melhor. Qual é o prejuízo que nós podemos ter se Cristo é a nossa recompensa? Talvez entendendo isso, que a história sobre Ele é maravilhoso viver, nós sejamos como Hudson Taylor, que foi um dos primeiros missionários da Europa para a China, numa época que não tinha ar-condicionado, não tinha desodorante, não tinha internet, não tinha avião, nem sei se já tinha, eu acho que não tinha nem motor a combustão, o negócio era difícil, velho. E ele foi para a China, e a história conta que ele foi roubado muitas vezes, ele apanhou muitas vezes, ele foi enganado, não tinha Google Tradutor para falar com os chineses, você imagina. E o cara passou a vida toda lá na China, foi um dos primeiros apóstolos chineses lá, o cara entregou a vida lá, e rolava pelo mundo todo, como o coitadinho do Hudson Taylor, o quanto sofreu. E um dia ele voltou para a Inglaterra, e toda a nação parou para ouvir uma entrevista dele, o que ele iria dizer. Nós ouvimos as histórias terríveis sobre você lá, o quanto você apanhou e sofreu. Mas aquele homem se levantou diante de todos e falou assim: olha, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu nunca fiz um sacrifício para Deus. Você acha que é sacrifício quando se vive para Ele? Nada disso foi um sacrifício, cara. Quando Cristo está diante dos nossos olhos, o que compete com aquilo que nós vemos? O que é mais precioso e glorioso? Pelo que mais se vale viver? Sacrifício é viver para mim mesmo. Sacrifício seria deixar a Cristo e viver os meus próprios caminhos. Tudo que eu vivi foi glorioso porque foi para Ele. E essa é a história do Evangelho, meu irmão. Foi para isso que o Senhor nos chamou, e para lá Ele quer nos levar. Imagina nós, se nós pudéssemos dizer. Eu fico pensando, Senhor, o que aconteceria comigo se eu acreditasse na Bíblia? O que aconteceria comigo? Porque parece às vezes que eu não acredito, cara. Porque eu ainda calculo tanto, e eu luto tanto comigo mesmo, e ainda tem tanto espinho dentro de mim, e eu ainda fico achando que eu vou perder, eu ainda fico achando que eu tenho um plano melhor do que Deus. Minha mulher tem que me aguentar ainda, coitado. Será que o que aconteceria se mais do que dizer com a minha própria boca, a minha vida dissesse e acreditasse que eu considero tudo como esterco para que de alguma forma eu ganhe a Cristo? Sabe, o que seria de mim se fosse assim? Sabe o que seria de nós, se nós pudéssemos dizer com todo o nosso coração, mesmo que fosse o que nós estivéssemos dizendo, que a nossa vida não tem valor nenhum, a não ser que sirva para anunciar o Evangelho da graça de Deus? Sabe o que seria de nós? O que seria de nós se nós pudéssemos dizer, como ele disse: olha, eu não só estou pronto para sofrer por esse nome, eu estou pronto para morrer por esse nome. Porque eu sei viver com pouco, eu sei viver com muito, porque eu tenho tudo que eu preciso. O que seria de nós, meus irmãos?
mas eu sei que é progressivo, se cresce. Aquilo que Deus plantou vai crescendo no nosso coração. Mas nós temos que permitir esse crescimento. Nós temos que se entregar a esse crescimento, porque talvez agora nós só repetimos as suas palavras, mas daqui a pouco nós vamos estar vivendo esse livro aqui. Daqui a pouco isso daqui vai ser o nosso DNA real. O que começou pequeno agora é muito grande. Eu sempre me animo muito quando eu vejo a história de Pedro. Pedro era maluco, você sabe disso. Primeira vez que ele vai para Samaria, tem um homem lá chamado Simão. Simão, ele faz um pedido, ele fala, olha, deixa eu comprar isso daí, porque é muito glorioso, e essa é a realidade que ele tinha. Pedro não dá nem tempo de explicar para Simão o que era. Pedro já amaldiçoou o cara, você não tem parte conosco, não sei lá. Aí você vai ler a carta de Pedro e fala, mas é o mesmo cara que escreveu isso aqui? Porque o mesmo que falou para Simão, você não tem parte conosco, morra. Depois escreve, o amor cobre uma multidão de pecados. Aí você fala, alguma coisa aconteceu. Porque cresce em nós. Não pense que porque hoje você não está vivendo o que está escrito ali, que você nunca vai viver, meu irmão. Porque isso cresce, isso aumenta, isso toma a nossa vida. Existe mais, como a glória de Deus vai se manifestando e aumentando no decorrer dos tempos, assim também é em nós. Enquanto nós continuamos olhando para Ele, e talvez um dia nós possamos dizer com todo o nosso coração e confiança diante do inferno, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, imagina você dizer com a sua vida isso. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Quem atentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será fome, perigo, nudez, espada? Que pode ser? Sabe, imagina você viver isso. E é para esse lugar que o Senhor quer nos levar, meu irmão. Porque Ele só começou conosco. Ele só começou conosco. Ele só começou. Existe mais. Existe glória a mais. Existe um mover maior. Existe uma entrega maior. Existe uma confiança maior. Ele só começou conosco. Então quando você olhar para trás, não é para você olhar, olha o que eu vivi, o primeiro amor, era muito melhor. Olha para trás como um início. Mas ainda existe um caminho para correr, cara. Existe mais para viver. Deus não ficou lá atrás. Ele não ficou lá atrás, existe mais. E Ele quer que os nossos olhos estejam para lá. Porque talvez sejamos nós a geração que passará pelas maiores perseguições que a nossa nação já viu. Talvez sejamos nós. Talvez sejamos nós a geração que verdadeiramente preparará o caminho para a volta de Cristo. Ou se não formos nós a geração que preparará o caminho para a volta de Cristo. Mas nós estamos no meio dessa história. E nós não podemos desistir de vivê-la. Por mais que às vezes pareça difícil. E acontece, mas Paulo escreve para o seu discípulo e diz, abana a chama do dom de Deus que há em ti. Não deixe isso apagar, porque ainda existe muito para viver. Ainda existe um caminho para correr, porque só no último dia nós poderemos dizer, aí eu completei minha carreira. Eu permaneci fiel, no último dia. Mas enquanto esse dia não chegar, meu irmão, nós estamos correndo ainda. Esquecendo as coisas que para trás ficam, olhando para o alvo. Sabe, talvez você está aqui nessa noite olhando e decepcionado com a vida que você viveu até agora. Tudo bem, não tem como mudar o que ficou. Mas ainda existe mais para viver, cara. Não interessa o que aconteceu nessa pandemia, o quanto você talvez se esfriou, pensou, todas as coisas. É daqui para agora, é daqui para frente. É mais, para o que existe mais. E deixar essa semente brotar e crescer dentro de você. Até que se torne uma árvore forte, com raízes profundas, onde as pessoas venham para comer dos frutos e descansar na sombra,
porque é uma árvore que foi regada pelo próprio Deus e permaneceu, apesar dos ventos e tempestades. Essa é a nossa história, que nunca terá fim, meu irmão. Você está vivendo uma vida que nunca terá fim. Então não pense que acabou. Não pense que é até aqui. Existe muito mais. Fique de pé, por favor. Meu irmão, a gente estava conversando sobre a Europa, agora ali. E sabe, muitas vezes a gente ouve as pessoas falarem: a Europa é pós-cristã, é pós-cristã, pós-cristã. As pessoas sempre falam isso. Mas eu olho para diferente, eu olho para lá como um continente pré-cristão. Porque se não tem crente, eles vão virar, né? Não quero ficar olhando para trás não, irmão. Quero olhar para frente. Deus ainda vive, cara. Ele está aqui, Ele está agora, entendeu? Ele está em movimento, Ele não parou. Enquanto Ele não fechar as cortinas, está acontecendo. E eu preciso estar nesse rio, eu preciso estar indo, eu preciso estar acreditando que está acontecendo. Existe mais, e existe mais. Feche seus olhos agora. Sabe, eu creio que o Senhor quer tocar o seu coração de uma forma ainda mais íntima hoje. Talvez você está aqui olhando tudo que você ouviu nesses dias, tudo que foi derramado. E eu sei que muitas pessoas já passaram por muitas conferências, e às vezes você chega no final dessa conferência e fala assim: eu queria ficar aqui para sempre, porque eu sei que a segunda-feira vem aí, e todas as tentações vêm aí, todos os problemas vêm aí, todas essas coisas. Mas meu irmão, o mesmo Deus que estava aqui conosco hoje, está conosco hoje, estará amanhã. E Ele estará fazendo ainda. Ele estará falando ainda. Ele estará se movendo ainda. E Ele vai continuar o que Ele começou. E você precisa confiar nele, olhar para Ele, se entregar a Ele. E tomar uma decisão hoje de viver o que Ele quer. Porque talvez amanhã o plano mude completamente. E você achava que você estava indo para o norte, e de repente você vai para o sul. Porque Deus quis assim. Mas porque você sabe em quem você tem crido, você se entrega. E talvez você está aqui nessa noite e você precisa conhecer mais de Deus. E eu quero orar nessa noite, para que você receba mais dEle. Então feche os seus olhos agora e volte a sua atenção para o Senhor. Esteja atento ao que Ele vai falar com você agora, meu irmão. Esteja atento a Deus agora. Você está em um momento com Ele, e Ele está aqui para falar com você. E Ele está aqui para tocar em regiões do seu coração que você nem mesmo conhecia. E Ele está aqui para desentulhar muitas coisas que estão aí travadas. Porque Ele tem uma história a ser continuada com você. Ele tem mais coisas. Feche os seus olhos e olhe para Deus agora. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor sabe o porquê o Senhor nos trouxe aqui. O Senhor sabe o porquê o Senhor quis que nós ouvíssemos isso. Deus, só o Senhor sabe. E o Senhor conhece a história de cada um aqui, Pai. Os caminhos que nós corremos, por onde nós passamos, o que nos assusta, o que nos desanima. Só o Senhor sabe. O Senhor conhece os nossos medos, o Senhor conhece as nossas vergonhas, Deus. O Senhor conhece o que nós queríamos esquecer, o que nós queríamos nunca mais lembrar, o que nos traz tanto peso no nosso coração. O Senhor conhece, Deus. Mas Deus, talvez isso que nós queremos esquecer foi a nossa história. Apaga, Senhor.
porque hoje nós queremos viver a Tua história. Nós entregamos a Ti, nós entregamos a nossa vida a Ti, Pai, nós entregamos a nossa vida a Ti. Não é sobre nós, não é sobre mim, é sobre o Senhor, é sobre o Senhor. Por isso tome a nossa vida, tome a nossa vida, Espírito Santo de Deus. Derrama o Teu Espírito sobre nós e batiza-nos. Derrama o Teu Espírito sobre nós e nos cure, Senhor. Nos liberte, Senhor. Senhor, haja no mais profundo da nossa existência nessa noite. Aquilo que nem mesmo nós conseguíamos enxergar, Deus. Mas o Senhor desvenda, o Senhor abre, o Senhor limpa, o Senhor transforma. Nós nascemos de novo. Nós vivemos uma nova vida. Uma vida agora de alguém que crê em Deus, que confia em Deus, que vive para Deus, que se entrega a Deus. Como Pedro disse, nós somos resgatados de uma vida sem sentido, sem propósito, de uma vida fútil. Não por prata ou ouro, mas pelo precioso sangue do Cordeiro de Deus. E para essa vida nós vivemos agora. Nós vivemos uma vida para Ti agora. Nós vivemos em uma vida de alguém que crê, e se entrega e confia e sabe quem é o nosso Deus, que se entrega à sua história, Senhor, que conhece o amor do Pai, que tem o Teu nome estampado em nós, escrito. Nós carregamos as marcas de Cristo em nós. Nós recebemos um novo nome. Nós somos recebidos na Tua família. Nós renascemos de novo, nascemos para Ti. Essa é a nossa vida agora, e por isso eu peço, Deus, derrame o Teu Espírito sobre nós. Derrame o Teu Espírito nessa noite. Senhor, derrame o Teu Espírito nessa noite. Senhor, batiza-nos. Batiza-nos. Batiza-nos, Deus, com o Teu Espírito. Senhor, com o Teu poder, com o Teu fogo, Senhor, com a verdade eterna. Derrame mais da Tua eternidade no nosso coração nessa noite. Ah, Deus, escreve o Teu nome em nós, em nome de Jesus. Olhe para o Senhor agora, meu irmão. Espere dEle o que só Ele pode fazer. Entregue a sua vida a Ele agora, meu irmão. Olhe para a sua vida a partir de agora, não mais como tua, mas dEle. É dEle, é para Ele, é por Ele. Senhor Jesus, e eu oro nessa noite, Pai, enquanto o Senhor nos toca aqui, enquanto o Senhor vai no mais profundo do nosso ser e anima o nosso coração para crer ainda mais. Eu peço que o Senhor cure os enfermos nessa noite. Deus, quais são as doenças e enfermidades que talvez nos lembram, Senhor, de dores, talvez cicatrizes que nós carregamos, que hoje o Senhor quer nos curar, cicatrizes que nós mesmos fizemos. Pai, eu oro agora em nome de Jesus, agora, Senhor. Se existem pessoas aqui que fizeram cicatrizes em si mesmas, que se cortaram, Pai, e carregam essas marcas, muitas vezes de vergonha, e dor e sofrimento, e se escondem, Pai, por isso eu oro agora, Pai, que essas marcas desapareçam nesse lugar agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que as suas peles sejam restauradas completamente agora, em nome de Jesus. Marcas desapareçam agora, em nome de Jesus.
porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. E nós sabemos que o teu poder opera em nós, e nós sabemos que o teu Espírito está sobre nós, porque o Senhor nos ungiu para pregoar as boas novas, o Senhor nos ungiu para libertar os cativos e oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então que essas marcas desapareçam agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu quero perguntar para você, talvez você está aqui nessa noite, meu irmão, e você sabe que você fez marcas no seu corpo, e você tinha essas marcas. Eu gostaria de perguntar, olha, procura essas marcas agora, nesse instante, procura. Agora procura, olha. Vê se elas ainda estão aí, olha para os seus braços, vê. E eu quero perguntar nessa noite, existe alguém aqui que você tinha as marcas e essas marcas desapareceram agora? Levante a sua mão, por favor, se você está aqui. Levante a sua mão se você tinha essa cicatriz e você viu elas sumir, elas não estão mais aí. Levante a sua mão. Se você está aqui, não tenha vergonha, eu creio que o Senhor está aqui nessa noite para tirar essas cicatrizes. Nós vimos isso acontecer já muitas vezes. O Senhor faz isso. O Senhor faz isso, Ele muda a história, Ele transforma a história. Se você está aqui, levante a sua mão, por favor, eu quero ver. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, tem alguém aqui, levante a sua mão. Se você está aqui, você aí, está com a mão levantada, faz assim, se você... As marcas sumiram. As marcas sumiram. Balança a mão assim, se as marcas sumiram. Elas sumiram. Faz assim se elas sumiram. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Vem até aqui, por favor. Vem até aqui, por favor. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus está aqui, meus irmãos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Aonde você tinha essas marcas? Você tinha nos braços? Elas estavam aí? Deixa eu ver. Era muito visível, você via? Há quanto tempo você tinha essas marcas? Desde o ano passado. Sumiu? Olha na luz aí. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos pelo que o Senhor fez. Que não fique nada, nenhuma marca, nada, nenhuma cicatriz, porque o Senhor é poderoso para fazer ainda mais o todo o corpo, Senhor. De todo o corpo, que não fique nada. E que as cicatrizes do coração também sejam curadas, porque o Senhor é poderoso para fazer muito mais, Senhor, nós oramos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor, meu irmão? Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós oramos agora que os corpos sejam curados, Pai. Que os corpos sejam curados, que as dores desapareçam, que os nervos sejam curados, que os tumores desapareçam, que os caroços desapareçam. Em nome de Jesus, que os caroços desapareçam agora. Deus, faz o que só o Senhor pode nessa noite. Porque o teu evangelho é poderoso, ele é real, ele faz muito além daquilo que nós esperamos. Mova, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, obrigado, Jesus. Marcas que desaparecem, caroços que desaparecem, histórias que são transformadas. Esse é o evangelho do Senhor, cara.
o que nós não vimos ainda que Ele pode fazer, o quanto mais nós podemos nos entregar a Ele. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tem alguém aqui nessa noite que você sente, você tem cistos e você sente esses cistos quando você aperta e você sente dores. Levante a sua mão, por favor, se você está aqui. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos. Tem alguém aí, levante a sua mão se você está aqui. Senhor, em nome de Jesus, por favor, vem até aqui, velho, vem até aqui, por favor. Você que levantou a mão. Senhor, nós te agradecemos, Deus. O Senhor é poderoso, Pai. É o Teu Evangelho em ação, Deus. É o poder do Teu Evangelho, aonde ele está, onde você sente isso? Você sente dores quando você aperta? Feche seus olhos agora. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o poder de Deus seja sobre você agora. Que o poder de Deus seja sobre você, percorra o seu corpo. E que esse cisto desapareça completamente agora, completamente. Que não fique resquício nenhum, não fique dor nenhuma. Eu digo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Cisto desapareça agora completamente. Na autoridade do nome de Jesus, completamente. Eu digo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aperte agora, velho. Diz o que você está sentindo. Não está doendo, tá. Não está doendo? Tá Doía? menor. Se você apertasse, doía? Se apertar, só doía. Aperta bem então. Está doendo? Não. Você sente ele ainda? Sim. Vamos orar para ele sumir também. Como a dor sumiu, ele sumir também. Pai, em nome de Jesus, que esse cisto desapareça e suma completamente. Que ele suma, que ele diminua. Cisto seque, suma completamente. Em nome de Jesus, que o poder de Deus seja sobre você agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o poder de Deus seja sobre você, em nome de Jesus. Aperta ele, vê como você está sentindo. Como você está sentindo ele? Você sente alguma diferença no tamanho? Não sei dizer. Hã? Fala para mim, o que você está sentindo? Está diminuindo? Procura. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor faz. O Senhor é glorioso, Pai. É o Teu nome. Obrigado, Senhor. Procura. Vê como ele está. Está sentindo ele? Esse aqui. Ele era maior, bem maior que isso. Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Que seja completo. Que o poder de Deus seja sobre você agora. Para a sua cura completa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, completo agora, em nome de Jesus. Seque, suma completamente, em nome de Jesus. Fala para mim, todas as vezes que você apertava ele, você sentia dores? Está doendo agora? Porque Jesus te curou. Você sentiu a diferença no tamanho? Creio que ele vai sumir completamente, cara. Em nome de Jesus. Valeu, Deus abençoe. Obrigado, Senhor. Aonde você está, cara? Pai, nós te agradecemos, porque ainda existe mais que o Senhor quer fazer, mais. Uma cicatriz que desaparece, um cisto que desaparece, dores que desaparecem. Agora no seu corpo, onde você está, a dor desapareça completamente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você estava sentindo alguma dor aí onde você está, mexe o seu corpo agora. Tenta fazer alguma coisa, cara. Tenta fazer alguma coisa onde você está. Talvez você sentia dor no seu joelho, dor no seu braço, dor no pescoço. Mexe, faz alguma coisa, alguma situação, cisto, alguma coisa que você tinha, que você sentia que não era natural ao seu corpo. Se você sentiu alguma diferença agora, levante a sua mão onde você está. Em nome de Jesus. O que aconteceu com você?
que aconteceu com você? Eu sentia muitas dores no rim, eu estava para fazer um exame para ver se eu tinha pedras no rim. Eu cheguei aqui com muita dor e elas simplesmente sumiram. Se apertasse doía. Não dói nada. Porque Jesus te curou. Jesus te curou. Que o poder de Deus seja sobre você. Obrigado, Senhor. E eu tenho certeza que muito mais testemunhos você vai ouvir. Porque, cara, o nosso Deus, Ele vive. Cristo vive. E nós podemos esperar mais. E se nós perseverarmos, existe mais. E Deus pode fazer ainda mais, cara. Leia a sua Bíblia. Essa é a sua história. Que Deus abençoe, meu irmão. Que Deus abençoe.